A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 12 com o seguinte tema: do julgamento à ressurreição. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, 15 e 16. A celebração da Páscoa judaica e o estabelecimento da ceia cristã demarcaram as horas finais do ministério terreno de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo fez um resumo deste final quando disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 20, versos 18 e 19. Todos os eventos da vida e da obra de Cristo estiveram sob o mais absoluto controle de Deus. Era da vontade do Pai que o Filho trilhasse por todas aquelas etapas da obra salvífica. Por várias razões, a morte de Jesus fez necessária. Primeiro, o Pai jamais sujeitaria o Filho amado ao suplício da cruz se não fosse absolutamente necessário. O próprio Deus Pai preparou-lhe um corpo para ser oferecido como sacrifício perfeito pelos pecadores, Hebreus 10, 5 a 9. Segundo, o Senhor Jesus referiu-se à sua morte como sendo necessária. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia, Lucas 9, 22. Terceiro, o sumo sacerdote Caifás falou da necessidade da morte de Jesus. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. João 11, 49 a 53. Quarto, a lei exigia que o acesso a Deus fosse por meio do sacrifício de sangue. Mesmo que o sangue dos animais não pudesse efetivamente salvar, ele estabelecia o princípio da fé, que apontava para o sangue imaculado e incontaminado de Cristo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Quinto, o amor de Deus tornou a morte de Jesus necessária. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. As palavras "de tal maneira" indicam intensidade. O amor de Deus foi tão intenso e tão grande que rompeu todos os limites da razão e da lógica e se derramou em plenitude sobre a raça humana. Sexto, o pecado tornou a morte de Jesus necessária. As obras humanas eram inúteis do ponto de vista divino, conforme profetizou Isaías, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. As obras da lei não podiam justificar. Sua função era nos fazer lembrar a condição pecaminosa. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 25 e 26. A morte de Jesus trouxe-nos o que era impossível aos homens, o que era impossível à lei. Trouxe-nos a salvação eterna, glória a Deus. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, Romanos 8:3. Sétimo, o cumprimento das Escrituras tornou a morte de Jesus necessária. Se Jesus era o Messias enviado, então as predições de seus sofrimentos e sua morte tinham de ser cumpridas nele.
O próprio Senhor Jesus disse: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 26. E ainda, o propósito de Deus tornou a morte de Jesus necessária. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 23. O propósito eterno de Deus incluía a morte de Jesus pelos seus escolhidos. O resgate precisava ser pago, uma vez que não existia outro que tivesse a perfeição necessária para pagar o preço do pecado. O próprio plano divino da redenção predeterminou que Cristo padecesse. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Atos 17, versos 2 e 3. Ponto de número 1. A prisão e a condenação de Jesus. A prisão. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. João 18, verso 1 e 2. Jerusalém estava cheia de peregrinos comemorando a Páscoa. Depois de deixar o cenáculo, Jesus e os discípulos atravessaram o vale de Cedron, que fica a leste de Jerusalém, entre o muro da cidade e o Monte das Oliveiras, e dirigiram-se ao jardim do Getsêmani, na encosta oeste desse monte. Jesus e seus discípulos iam a esse jardim com frequência para descansar, meditar e orar. A história teve início num jardim. O primeiro Adão pecou, foi expulso de lá e trouxe a morte a todos os seres viventes. O último Adão mostrou-se obediente no jardim do Getsêmani e trouxe vida para a humanidade. A história terminará no paraíso, que fica no terceiro céu, onde não haverá mais lágrima, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O nome Getsêmani significa o lugar da prensa. Nesse local as azeitonas eram esmagadas para destilar o puro azeite, um retrato marcante da aflição. De forma semelhante, o Senhor Jesus seria esmagado sob o peso da maldição do pecado em nosso lugar. O ribeiro de Cedron também é significativo. O nome significa escuro ou turvo. As águas do pequeno ribeiro ficavam turvas pelo sangue dos sacrifícios que se faziam no templo e que eram despejados ali. Jesus e seus discípulos teriam que passar por essas águas turvas, da dor, do sofrimento. Só restava uma saída: confiar em Deus. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vaga têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 7 e 8. Jesus estava plenamente cônscio do que eu esperava. No entanto, foi para aquele jardim em obediência à vontade do Pai. Deixou 8 homens perto da entrada do horto e levou Pedro, Tiago e João consigo para outra parte do jardim, a fim de orar. Sua alma humana estava triste até a morte. Depois de algumas horas, quando a noite já era adiantada, o traidor chegou com uma guarnição de soldados do templo armados com espadas e porretes. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. João 18:3. A expressão corte, no verso 3, refere-se a 1/10 de uma legião romana, ou seja, 600 homens. Judas não deve ter levado tantos soldados assim, mas, ao que parece, esse era o contingente que fora colocado à sua disposição. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Na hora da prisão, Judas se encontrava ao lado dos algozes de Cristo. De fato, ele nunca esteve ao lado de Cristo.
Judas Iscariotes foi o maior fracasso da história porque cometeu o maior de todos os erros, ficar ao lado dos opositores do Filho de Deus. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Salmo 27, verso 2. Muito breve, os opressores do povo de Deus cairão por terra para nunca mais se levantarem. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Salmo 76, verso 12. O interrogatório. Jesus entregou-se voluntariamente a seus inimigos. Eles o amarraram e o levaram para a casa de Anás, que não ficava muito distante dali. Anás havia servido como sumo sacerdote até ser deposto pelos romanos e substituído por seu genro Caifás. Acredita-se que a família do sumo sacerdote dirigia os negócios do templo. E o fato de Jesus ter expulsado os comerciantes e cambiadores do templo em 2 ocasiões deve ter suscitado a ira desses líderes contra ele. O julgamento diante de Anás foi informal e ilegal. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto, João 18, versos 19 e 20. Jesus então defende o seu ministério de ensino, mas é espancado no rosto por um dos criados de Anás. Enquanto isso, Pedro o negava lá fora. A seguir, Anás o mandou amarrado a Caifás. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? O interrogatório de Caifás foi o segundo estágio do tribunal judaico. Foi tão ilegal quanto o tribunal de Anás. As testemunhas apresentadas contra Jesus eram todas falsas e falavam fora do contexto. Mesmo assim, contariam no processo de condenação. Para concluir essa etapa, o sumo sacerdote indagou com insistência. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Diante dessa confissão, só restavam 2 atitudes. Reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ou então considerá-lo como mentiroso e blasfemador. Para sua própria ruína, Caifás escolheu a segunda opção. Depois de sentenciá-lo à pena capital, aplicaram outra sessão de espancamento nele. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Lá fora, Pedro o negava pela 3ª vez e o galo cantou. O terceiro estágio do julgamento judaico aconteceu de manhã. Quando Jesus professou claramente que era o Cristo, o Sinédrio o considerou culpado de blasfêmia e, portanto, passivo à morte. Contudo, o conselho teria de se reunir logo cedo para confirmar o veredito, pois era ilegal julgar casos capitais à noite. Assim, o terceiro estágio do julgamento judeu ocorreu o mais cedo possível e condenou Jesus à morte de cruz. E chegando amanhã, todos os príncipes sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Mateus 27, 1. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo encaminharam Jesus ao governador Pilatos. A Bíblia diz, e manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Mateus 27, 2. A condenação. Muito antes de prenderem Jesus, os líderes judaicos já haviam decidido matá-lo. Porém, o Sinédrio não tinha o direito de executar prisioneiros, de modo que precisavam obter a aprovação de Roma. Por esta razão, amarraram Jesus e o encaminharam
ao governador Pôncio Pilatos. Se o julgamento ficasse a cargo exclusivamente dos líderes judaicos, Jesus teria que ser morto por apedrejamento, como foi no caso de Estevão. Porém, Deus havia determinado que seu filho seria crucificado. Jesus deveria carregar sobre si a maldição da lei e se tornar uma maldição por nós. Para isso, ele deveria ser pendurado num madeiro. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo, de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio 21, versos 22 e 23. E Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim, o julgamento romano também passou por 3 estágios. O primeiro foi o comparecimento perante Pilatos, João 18, 28 a 38. O segundo, perante Herodes, Lucas 23, de 6 a 12. E o terceiro foi o segundo comparecimento perante Pilatos, em João 19, de 1 a 16. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia de 26 a 36 e não contou com a simpatia dos judeus. A forma como lidou com o julgamento de Jesus revela que ele era um homem indeciso, fraco e dado a fazer concessões políticas interesseiras. O lema de Roma era justiça acima de tudo. Porém, Pilatos não se preocupava com a justiça. Sua única preocupação era consigo mesmo. Tentou encontrar uma saída que agradasse a maioria. Tinha medo da multidão, mas também passou a temer o prisioneiro. Em pelo menos 3 ocasiões, chegou a declarar que Jesus não era culpado de crime algum. Porém, recusou enfrentar a multidão e soltá-lo. O julgamento de Pilatos girou em torno de 4 perguntas. Que acusação trazeis contra este homem? Tu és o rei dos judeus? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? De onde és tu? Com respeito à primeira pergunta, os judeus fizeram as seguintes acusações e começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Lucas 23, 2. As 3 acusações eram falsas. Jesus nunca perverteu a nação, nunca proibiu dar tributo a César e fugiu de todas as manifestações que queriam fazê-lo rei. Quanto à pergunta, tu és o rei dos judeus? Jesus afirmou que o seu reino não era deste mundo. É interessante observar que Pilatos chamou Jesus de rei pelo menos 4 vezes durante o julgamento e chegou a colocar esse título sobre a cruz. Não obstante os argumentos de Pilatos, Jesus manteve-se o tempo todo fora das questões políticas que envolviam Israel e o Império Romano. Sobre a terceira pergunta, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? A multidão enfurecida ignorou a proposta de Pilatos e pediu que soltasse um salteador chamado Barrabás. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João 18, 39 e 40. A última pergunta, de onde és tu? Teve origem na declaração de Jesus que dizia ser o Filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, de 8 a 11. Jesus já havia dito que procedia do Pai, porém agora se mantém em silêncio para cumprir a profecia que disse: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. As últimas palavras de Jesus a Pilatos revelam a sua confiança no Pai e a sua sujeição à vontade dele. Pilatos
vangloriava-se de sua autoridade. Mas Jesus lembrou de que Deus tinha o controle de todas as coisas. Pilatos só podia agir de acordo com a permissão divina. Um dia, Deus o chamaria para prestar contas de seus privilégios e responsabilidades. Depois do interrogatório, Pilatos mandou que o açoitassem. A seguir, os soldados levaram-no à audiência, despiram-no e o cobriram-no com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Zombaram dele, cuspiram nele e bateram em sua cabeça com um pedaço de pau. Depois da zombaria, eles lhe tiraram o manto, vestiram novamente as suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Ponto de número 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário. Embora vejamos hoje a cruz como símbolo de glória e vitória, nos dias de Jesus representava a forma mais cruel de condenação, de vergonha e sofrimento. De acordo com Cícero, estadista e filósofo romano, a crucificação era o mais cruel e mais vergonhoso dos castigos. Era comum o prisioneiro carregar a cruz, ou pelo menos a trave mestra, do local do julgamento até o local da execução. Jesus teria que percorrer mais de 1,5 km carregando a pesada cruz. No meio do caminho, constrangeram um certo homem de Cirene que o ajudasse a levar a cruz. Durante todo o percurso, o Senhor demonstrou completa dependência do Pai. O Pai foi totalmente glorificado através do servo sofredor. Quando finalmente chegou ao Gólgota, ofereceram-lhe vinho misturado com fel, usado como forte sedativo. O Talmud judeu diz que as mulheres nobres de Jerusalém costumavam doar essa bebida e trazê-la às crucificações. A Bíblia diz, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Jesus estava determinado a manter seus sentidos humanos inalterados, a fim de que pudesse pagar o preço completo do pecado, sem qualquer ajuda externa. Ele se recusou a tomar qualquer coisa que diminuísse a sua dor e a sua agonia. Seu amor por nós foi total, foi persistente e completo. A crucificação era um processo que produzia intensa dor e causava uma morte lenta e sufocante. O condenado era jogado sobre a cruz e pregado com cravos de até 18 centímetros de comprimento nos pulsos e nos pés. Respirar era algo extremamente doloroso. Jesus tinha que apoiar todo o peso nos pés que estavam pregados, fato que aumentava a perda de sangue e causava dores terríveis. As causas da morte por crucificação poderiam ser várias, mas as duas mais comuns eram o choque pela perda do sangue e a asfixia por exaustão. Quando o Evangelho de João diz que após a morte de Jesus, um soldado transpassou com a lança o corpo de Cristo e saiu sangue e água, a explicação dos médicos é de que a água provavelmente fosse o líquido seroso, chamado de fluido pleural, que lubrifica e facilita o movimento da respiração. Somente quando analisamos o sofrimento de Jesus é que compreendemos o elevado preço que foi pago por nossa redenção. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. A missão foi encerrada. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus foi fiel ao plano divino. Sua morte na cruz satisfez todas as exigências da lei. Momentos antes de render o seu Espírito ao Pai, ele gritou: tetelestai, está consumado. Palavra grega que significa totalmente pago, ou seja, tudo que diz respeito à nossa salvação eterna se encontrava dentro do sacrifício perfeito do Salvador. Sua morte foi voluntária. Cristo apresentou-se voluntariamente para ser o nosso Redentor, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. João 10, 17 e 18. Sua morte foi substitutiva. Na cruz,
Do meio, no lugar de Barrabás, achava-se aquele de quem Pilatos e Herodes repetidamente afirmaram: não encontramos nele culpa alguma. Barrabás representava cada um de nós. Jesus tomou nosso lugar ali no Calvário. Barrabás foi libertado não por ser inocente, mas porque outro tomou o seu lugar. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Sua morte foi expiatória. Expiar o pecado significava levá-lo embora, de modo que ele é afastado do transgressor, o qual é considerado então como justificado de toda injustiça, purificado de contaminação e santificado para pertencer ao povo de Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5,21. Sua morte foi redentiva. Jesus se declarou redentor da humanidade quando disse que a sua missão era de dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 28. O pecado nos fez escravos de Satanás, mas Cristo pagou o preço do resgate. Agora somos propriedade de Deus e podemos servi-lo em novidade de vida. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6,20. A morte de Cristo foi propiciatória, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, verso 2. A palavra propiciação significa desviar a ira com o propósito de fazer a reconciliação. Jesus removeu a barreira do pecado que havia entre nós e Deus. Sua morte tornou possível a nossa reconciliação com Deus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, aos Efésios 2, 15 e 16. O sepultamento. Jesus rendeu o seu espírito cerca da hora 9ª, ou seja, 3 horas da tarde, a mesma hora em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Restavam apenas 3 horas para o início do sábado pascual. Nenhum corpo podia permanecer pendurado no madeiro. Nesse contexto, José de Arimateia e Nicodemos, homens ilustres de Israel, pediram a permissão do governador para procederem ao sepultamento do corpo de Jesus Cristo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. O composto de mirra e aloés correspondiam ao peso de 50 quilos de resina aromática, que seriam colocadas nas dobras dos lençóis que envolveriam o corpo do Senhor, a fim de procederem o seu embalsamamento. No nascimento, Deus providenciou proteção para o seu filho através dos recursos vindos dos sábios do Oriente. Por ocasião da entrada triunfal, Deus providenciou o jumentinho que serviu de montaria para o rei entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Na celebração da Páscoa, Deus providenciou o cenáculo mobilado. Na sua morte, Deus preparou esses ilustres discípulos secretos para cuidarem do corpo de seu filho Jesus e para preparar-lhe um sepultamento digno. Esses fatos apontam para as dimensões do reino de Deus que muitas vezes desconhecemos. Possivelmente teremos grandes surpresas no céu quando lá chegarmos. Contemplaremos pessoas que não fizeram parte do círculo comum, normal dos discípulos, mas que de alguma maneira pertenciam ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A informação contida no texto sugere que o local do túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi sepultado, não ficava longe do Monte do Calvário. Ponto de número 3, a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio.
Esta foi a primeira evidência da ressurreição de Cristo, o túmulo vazio. Um destacamento romano composto de homens treinados numa rígida disciplina ficou de guarda à porta do sepulcro. Esta guarda tinha lacrado a pedra que tapava a entrada do túmulo com o sinete romano. A finalidade daquele lacre era evitar o vandalismo. Qualquer pessoa que tentasse remover a pedra do túmulo teria que quebrar o selo e incorreria na ira da lei romana. O túmulo, porém, estava vazio naquela manhã. E o mais importante, os lençóis continuavam lá dentro intactos. Como Jesus poderia ter saído de dentro daquela mortalha de lençóis que literalmente o embalsamara? Somente por um milagre. Os discípulos ficaram estupefatos ao ver que o corpo de Jesus tinha saído daquele invólucro, deixando intacto. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O milagre da ressurreição de Cristo foi cercado de todos os detalhes necessários para a sua certificação, a fim de que não houvesse qualquer dúvida sobre o maior evento do cristianismo. Um detalhe que chamou a atenção foi o lenço que cobria a cabeça. Ele tinha sido colocado à parte numa distância digna de nota. Não estava jogado, mas cuidadosamente dobrado. Cristo não teve que sair às pressas do sepulcro, como que fugindo de algum perigo. Não. Tudo tinha acontecido de forma tranquila, planejada. Os próprios inimigos de Cristo deixaram escapar o testemunho a respeito de um fulgurante anjo do Senhor que removera a pedra da porta do sepulcro. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Mateus 28, 4 e 11. A ressurreição como base da fé cristã. De todas as religiões existentes no mundo, o cristianismo é a única que tem um fundador ressurreto. Os primeiros discípulos demonstraram a autenticidade do cristianismo baseados no fato da ressurreição do Senhor Jesus. É interessante notar que a maioria das mensagens apresentadas no livro de Atos enfatiza morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo demonstra que o fato histórico da ressurreição de Cristo é algo fundamental para o Evangelho. Sem a ressurreição, não teríamos evangelho nenhum para pregar. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, versos 14, 17 e 18. A ressurreição evidencia a eficácia e a virtude da morte expiatória de Cristo. A ressurreição dá ao crente a certeza de que o sacrifício de Cristo foi plenamente eficaz para a sua justificação, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4, 25. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus, Atos 1, verso 3. O próprio Cristo ressurreto se encarregou de produzir as muitas infalíveis provas de sua ressurreição. Paulo relatou, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Pedro testificou que havia comido e bebido com ele, depois que levantou de entre os mortos. Ele disse, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo,
mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Atos 10, 39 e 41. Por fim, até mesmo os inimigos de Cristo confirmaram a realidade da ressurreição ao contemplarem a transformação milagrosa dos apóstolos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Atos 4, 13 e 14. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Paulo cria que o poder da ressurreição estava sobre a igreja. Podemos enumerar várias virtudes procedentes da ressurreição. Por exemplo, número 1, a nova vida, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, Romanos 6, verso 4. Segundo, a vivificação do corpo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita, Romanos 8, 11. Terceiro, a nossa ressurreição no fim dos tempos. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 14. E a quarta virtude da ressurreição é a certeza do julgamento dos ímpios. Paulo escreveu: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, 30 e 31. À luz dessas convicções, somos encorajados a manter uma fé viva e crescente no Cristo vivo. Terminamos por aqui e aguardamos você para o próximo estudo. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos concluir com a nossa oração a Deus. Onde você estiver, pare um minuto, curve a cabeça, ore comigo. Querido Deus, eterno Pai celestial, adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pela grandeza e pelo poder que emana da Tua presença. Tua palavra nos faz sentir renovados, nos faz ver o invisível, enxergar as coisas gloriosas do mundo espiritual. Obrigado, Senhor, pelas palavras do Senhor neste estudo, neste ensino. Louvamos o Teu nome por aqueles que estão conosco nesta caminhada, que tem participado comigo, Senhor, da exposição da Tua palavra. Eu peço a Tua bênção para todos os meus queridos irmãos, ouvintes, amigos, todos que agora, Senhor, acabaram de ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa ministrar sobre a vida destes irmãos a graça, o poder, a esperança, a renovação do Espírito Santo no coração e na alma de cada um deles. Eu oro, Senhor, pelo Teu povo na terra. Eu abençoo as famílias, os lares. Eu peço a Tua proteção para as criancinhas. Eu peço a Tua bênção e Teu conforto para os nossos anciãos. Guarda, Senhor, a todos debaixo do sangue de Jesus e fica conosco. Oramos a Ti e Te agradecemos hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.